O primeiro texto que eu gostaria de meditar com vocês, então, nesta manhã, se encontra em Atos, no capítulo 11, verso 26. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. No ano de 2001, a Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, fez uma pesquisa sobre o número de igrejas cristãs. E eles chegaram à conclusão que no mundo havia 34 mil igrejas cristãs catalogadas. E isso significa que, provavelmente, nos nossos dias, esse número tem avançado. Alguns especulam 44 mil igrejas cristãs hoje. Você encontra qualquer igreja de qualquer tipo, para qualquer gosto hoje. É muito fácil ser um cristão hoje nos nossos dias. É muito fácil. Ninguém me contou, eu mesmo vi com os meus próprios olhos. Recentemente eu vi um pastor homossexual, ele abriu uma igreja, para agregar só pessoas da comunidade LGBT, e ele disse que qual é o problema? Que o que importa é o amor, pois o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus que as prostitutas e os cobradores de impostos estavam entrando no reino dos céus primeiro do que os fariseus. Olha como você pode ver uma coisa dessa. Queridos, nos primeiros séculos da era cristã, era um desafio você ser cristão. Aqui no livro de Atos, capítulo 11, verso 26, foi mencionado que lá em Antioquia, pela primeira vez, aquelas pessoas que seguiam Jesus foram chamadas de cristãos. Mas eu não sei se você sabe, eu quero te dizer que aquele motivo das pessoas chamarem ali aqueles homens de cristãos era uma forma de deboche. Não era um elogio. Era para designar as pessoas que estavam sendo diferenciadas, aquelas que estavam aceitando a mensagem de Jesus. Olha, aqueles ali são os cristãos. Foi uma mensagem, foi um apelido, foi um nome de deboche. O historiador John Fox, ele lançou um livro chamado O Livro dos Mártires, e nesse livro ele conta as 10 maiores perseguições que os cristãos receberam nos 3 primeiros séculos. E ali ele começa contando sobre a perseguição de Nero. Nero, os irmãos sabem que mandou executar Pedro e Paulo. Para se ter uma ideia, Nero, ele queria construir um enorme palácio lá na cidade de Roma. E o que ele fez? Ele pediu para poder colocar fogo nessa área, e o fogo fugiu do controle, e o que aconteceu? Queimou 10 dos 14 bairros da cidade de Roma. E as pessoas, então, os moradores de Roma começaram a ficar com um alvoroço terrível, foram até Nero, e sabe o que Nero fez? Os culpados desse fogo foram os cristãos. E ali muitos cristãos foram massacrados. Alguns foram lançados para feras, leões, ser comidos. Outros foram amarrados em estacas para servir de luminária à noite. Eles colocavam fogo nos cristãos, irmãos. Era como se fosse um poste nas ruas. Essa era a vida dos cristãos nos primeiros séculos. E o que dizer, irmãos, do Coliseu Romano? Acredito que todos vocês aqui conhecem, ou já ouviram falar do Coliseu Romano. Começou a ser construído no ano 72 pelo imperador romano Vespasiano. E quem completou essa obra do Coliseu foi o seu filho Tito, no ano 80. Esse é o maior anfiteatro do mundo. Lá, a capacidade é de 73 mil pessoas, os espectadores que iam ali. Sabe para quê? Assistir lutas de gladiadores, espetáculos entre feras selvagens e a morte de cristãos que eram lançados ali. Na inauguração do Coliseu Romano, 10 mil cristãos foram massacrados ali. Essa era a vida dos cristãos. O apóstolo João foi lançado lá na ilha de Patmos, preso por o imperador Domiciano, o irmão de Tito. Depois que ele assumiu o trono, ele estabeleceu lá em Roma o culto ao imperador. E o apóstolo João, o que ele fez? Não quis adorar o imperador Domiciano, e então ele foi levado lá para a ilha de Patmos. Antes disso, esse escritor John Fox diz que o apóstolo João foi lançado num caldeirão de óleo fervente. E não aconteceu nada com ele, irmãos, porque Deus o preservou.
E então ele foi lá para a ilha de Patmos. Lá ele escreveu o livro do Apocalipse. Parecia que não ia ter fim a perseguição aos cristãos. Mas no ano de 312 aconteceu uma coisa, meus irmãos. Eu estava vendo um documentário essa semana do imperador romano Constantino. Acredito que todos aqui saibam, né, quem foi Constantino. E eu estava vendo um documentário ali sobre esse imperador e aqueles historiadores ali estavam dizendo que Constantino, com a sua conversão ao cristianismo no ano 312, ele fez uma revolução no cristianismo. Porque o cristianismo era tido como uma seita ramificada do judaísmo. E agora, com a conversão de Constantino, a conversão nominal desse imperador, o que aconteceu? A religião cristã fez parte do Estado romano. E aos poucos o cristianismo foi fazendo parte do Estado romano e se tornou a religião oficial do Estado. Para se ter uma ideia, o imperador romano Constantino assinou no ano de 313 o Edito de Tolerância de Milão, porque os cristãos estavam recebendo duras perseguições do imperador anterior a ele, o Diocleciano. Então esse Edito de Tolerância de Milão deu fim às perseguições aos cristãos e tudo foi devolvido a eles. Casas, terras, posses que haviam sido confiscadas. E a religião oficial do Estado começou a ser o cristianismo. E esses historiadores diziam que, graças a Constantino, o cristianismo se tornou a religião conhecida em toda a Europa e o cristianismo só cresceu através de Constantino. Irmãos, podem entender de história, mas de teologia não entendem nada. Porque independentemente de Constantino ou não, o cristianismo ele ia crescer. Só que tem uma coisa, eu vou dizer para vocês aqui. Desculpa a expressão, mas foi a pior desgraça que aconteceu no cristianismo, foi a conversão de Constantino. Porque no ano 321, no dia 7 de março, o que ele fez em Roma? Ele deu o primeiro decreto dominical. Porque Constantino e seu pai Constâncio, eles eram adoradores do Deus Sol. O Deus Sol, irmãos, era conhecido também como Deus Mitra. O culto ao Deus Mitra era compactuado pelos persas. E os romanos aderiram a esse culto dos persas, trouxeram para dentro de Roma, e aí Constantino, com a sua conversão nominal, o que aconteceu? O paganismo começou a se infiltrar dentro do cristianismo. E no dia 7 de março do ano 321, foi dado o primeiro decreto dominical. Pessoas que hoje observam um domingo, estão, na verdade, fazendo uma homenagem a Roma. Essa é a verdade. Meus queridos, com a união de igreja e Estado, após a conversão de Constantino, o que aconteceu na Idade Média quando a igreja e o Estado se uniram? Isso foi progressivamente. No ano de 533, um outro imperador chamado Justiniano elegeu o Papa, o bispo de Roma, como cabeça de todas as igrejas. Porque Constantino fez uma outra, digamos que, falha, né? Ele transferiu a capital de Roma para Constantinopla. E com isso, havia vários templos, né, cristãos que ele mesmo mandou construir. E o bispo da igreja de Roma se sobressaiu aos demais. E no ano 533, Justiniano elegeu o Papa como cabeça de todas as igrejas, dando autoridade ao papado. E o papado, então, começou a ter o quê? Domínio não só religioso, mas também político. Essa é a história da igreja. E o que aconteceu na Idade Média, quando a igreja se uniu ao Estado? Os irmãos sabem, né, o que aconteceu com os valdenses, os albigenses, os huguenotes, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga? No dia 6 de julho de 1415, no Concílio de Constança, John Hus foi queimado vivo. Quando a igreja se uniu ao Estado, meus queridos, o que aconteceu? As pessoas que eram fiéis, as pessoas que eram sinceras à palavra do Senhor, aquelas poucas que tinham acesso à Bíblia, porque a Bíblia era trancada pela igreja romana, elas foram tidas como hereges. Nos primeiros séculos, os cristãos foram chamados de uma seita ramificada do judaísmo. Na Idade Média, os cristãos eram chamados de hereges. Toda vez que a igreja e o Estado se uniram, os cristãos foram parar nas fogueiras. E será que vai acontecer da igreja e o Estado se unirem de novo? Novamente? Vai ou não vai, irmãos?
Quantos creem nessa profecia? Apocalipse 13 diz que a campanha do então presidente lá dos Estados Unidos agora, né, Donald Trump, uma das promessas de campanha dele, ele prometeu desmantelar as leis que separam a igreja e o Estado na América. E ele disse mais: eu quero dar poder de volta à igreja. Trump vai expandir direitos políticos de igrejas. Essa foi uma das estratégias de Donald Trump para a eleição. Queridos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Nas reuniões que Donald Trump fez lá nos Estados Unidos, prometendo aos pastores, líderes religiosos, olha, eu vou dar poder de novo à igreja. Eu acredito que algumas pessoas devem ter falado com ele: Trump, nós temos uma lei aqui nos Estados Unidos, que ela já está vigorando desde 1954, que ela chama Emenda Johnson. Essa Emenda Johnson, ela proíbe a igreja a atuar juntamente com o Estado. E sabe o que Donald Trump fez? Eu vou revogar essa emenda. Se eu ganhar a política, eu vou revogar essa emenda. Eu quero de novo a igreja e o Estado unidas, juntas, trabalhando juntas. Promessa cumprida de Donald Trump. No dia 5 de maio de 2017, Trump amplia direitos políticos de igrejas. Olha que interessante ali no final. A ordem executiva permite a organizações isentas de impostos, como grupos religiosos, ter maior influência na política americana ao se envolverem em campanhas e apoiar candidatos abertamente. Então, ou seja, a promessa foi cumprida de Donald Trump, da união de novo entre igreja e Estado. Trump assina a ordem de liberdade religiosa. Pessoas de fé não podem ser intimidadas. Queridos, e eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não sei quantos aqui acompanharam no ano de 2015, o Papa Francisco foi o primeiro Papa a discursar num congresso norte-americano. Foi o primeiro Papa a discursar lá. Vocês sabem qual foi o assunto mais relevante que o Papa Francisco discutiu lá no congresso norte-americano? Pediu para que as pessoas não fossem fundamentalistas. O Papa pede vigilância contra qualquer tipo de fundamentalismo. No discurso do Papa Francisco, lá no Congresso norte-americano, o que ele disse é que devemos prestar especial atenção a qualquer forma de fundamentalismo, tanto religioso como de qualquer outro gênero. Eu sei que algumas pessoas, vai haver alguns críticos que vão falar assim: não, mas o fundamentalismo aí, que está sendo mencionado, é aquele fundamentalismo do Estado Islâmico. Queridos, se você quer ser um amigo aliado dos Estados Unidos hoje, no século XXI, sabe o que você faz? Seja contra o fundamentalismo. Porque o comunismo e o nazismo já não são mais os inimigos dos Estados Unidos. O muro de Berlim já caiu. A União Soviética já está desmantelada. No ano de 2001, com a queda das Torres Gêmeas, se você quer ser um inimigo dos Estados Unidos, seja um fundamentalista. De lá para cá começou aquela briga, né, entre Estados Unidos e os fundamentalistas. E eu sei que vai haver críticos que vão dizer: não, isso, ele está falando, o Papa Francisco falou só de fundamentalistas ali do Estado Islâmico. Queridos, presta atenção numa coisa. No livro O Último Império, do Vanderlei Dornelles, ele menciona de 2 capítulos sobre como que os adventistas do sétimo dia serão considerados fundamentalistas nos últimos dias. Sabe por quê? A essência do fundamentalismo não foi com pessoas que colocavam bombas e matavam outras. É lógico que eles colocam todos os fundamentalistas evangélicos e os fundamentalistas do Estado Islâmico tudo no mesmo escopo. Mas a essência do movimento era outro. Foi porque no final do século XIX estava acontecendo uma coisa nos Estados Unidos. Com o avanço da ciência moderna, com as ideias do iluminismo, com as ideias do evolucionismo de Charles Darwin, isso estava infiltrando dentro da igreja cristã. E alguns cristãos ali, conservadores, falaram: não, nós temos que conservar as nossas doutrinas fundamentais, para que nós não sejamos impactados, infiltrados em nenhum tipo de doutrina que tenha alguma influência do iluminismo ou darwinismo e etc. Sabe o que eles fizeram? Um material com 12 volumes, mencionando ali
as doutrinas fundamentais. E tem os 5 pilares das doutrinas fundamentais do fundamentalismo. Sabem quais são? Eu vou ler para vocês aqui. Os fundamentalistas, eles se pautavam em pelo menos 5 pilares, que são esses aqui. A Bíblia é literalmente verdadeira. Associada a este princípio é a crença de que a Bíblia é infalível, isto é, sem erros e livre de contradições. Os fundamentalistas acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria, foi concebido pelo Espírito Santo e é o Filho de Deus, plenamente humano e divino. A expiação substitutiva de Cristo na cruz. O fundamentalismo ensina que a salvação é obtida somente através da graça de Deus e a fé humana na crucificação de Cristo para o perdão dos pecados da humanidade. A ressurreição corporal de Jesus. No terceiro dia, após a sua crucificação, Jesus ressuscitou dos mortos e agora está assentado à direita de Deus Pai. A autenticidade dos milagres de Jesus como registrados nas Escrituras e a literal e pré-milenar segunda vinda de Cristo à Terra. Esses foram os fundamentos preservados por aqueles cristãos conservadores lá nos Estados Unidos no final do século XIX. Essa era a essência do movimento, meus queridos, os fundamentalistas. E o Papa Francisco, no discurso lá no Congresso norte-americano dos Estados Unidos, disse: nós temos que prestar atenção contra qualquer forma de fundamentalismo. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eles estão querendo associar o fundamentalismo evangélico, desse aí que eu acabei de mencionar para vocês, com o fundamentalismo do Estado Islâmico. Colocar tudo no mesmo escopo, como eu falei. Eles estão querendo fazer isso, meus queridos, porque no início eram sectários, na Idade Média foram chamados de hereges e agora serão chamados de fundamentalistas. Contra esses será voltada a perseguição. Eu não sei quantos de vocês viram a notícia, mas o Papa Francisco, no ano de 2013, quando ele foi eleito, ele foi o primeiro Papa a ser um Papa jesuíta. Foi o primeiro Papa a ser um Papa jesuíta, meus queridos. Nunca um Papa jesuíta tinha assumido o trono da Santa Sé. E vocês sabem quais são os planejamentos e os planos dos jesuítas? Destruir o protestantismo e restabelecer a supremacia papal. Foi para isso que eles foram criados no ano de 1545. Foi para isso, para restabelecer a supremacia papal e destruir o protestantismo. Nós temos agora no trono da Santa Sé um Papa jesuíta. E nós temos também aqui, não sei quantos conhecem esse homem, chama Thomas Rees. Alguns conhecem aqui, irmãos? Quem é Thomas Rees? Thomas Rees foi eleito no ano de 2017 como cabeça da Comissão de Liberdade Religiosa dos Estados Unidos. Então o círculo está se fechando. Nós temos Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, revogando a lei Emenda Johnson, que proíbe a separação entre igreja e Estado. Nós temos um Papa jesuíta, e nós temos agora também um jesuíta apontado como cabeça da Comissão de Liberdade Religiosa dos Estados Unidos. As coisas estão acontecendo. E eu e você? O que nós vamos fazer? A Ellen White escreveu no livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 309, se o papado ou seus princípios forem de novo conduzidos ao poder pelas leis, as fogueiras da perseguição de novo se acenderão. E o papado está ou não está sendo conduzido, irmãos? De novo ao poder? Após o Papa Francisco dar o seu discurso no Congresso norte-americano, lá em 2015, o então presidente Barack Obama disse: é minha esperança que todos os líderes mundiais reflitam sobre o chamado do Papa Francisco a se unirem para cuidar de nossa casa comum. As coisas estão acontecendo. O papado está sendo de novo restabelecido a sua supremacia. E o alvo dos Estados Unidos e do papado serão quem? Os fundamentalistas. Esses serão o alvo do papado e dos Estados Unidos. Apocalipse 13 está se cumprindo. E olha o que a Ellen White disse. No livro Grande Conflito, até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a igreja e o Estado se uniriam mais uma vez para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas.
Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que lhes falem coisas agradáveis e a verdade clara e pura não é aceita. Eu fico pensando, algumas pessoas pensam assim, não, isso é muito difícil de acontecer, porque como que quando a gente prega, né, quando a gente menciona que um dia vai acontecer a união entre igreja e Estado, que vai ter uma lei, vai ter um decreto, em que todas as pessoas serão obrigadas a observar o primeiro dia da semana, em homenagem ao papado. Quando a gente menciona isso para as pessoas dizem, não, isso é muito difícil de acontecer, porque um país com bases na democracia igual aos Estados Unidos, um país que é tão firmado naquela Constituição tão poderosa, como que esse país, a maior nação protestante do mundo, chegará a elaborar uma lei que fugisse dos princípios de Deus? Como? As pessoas dizem isso, como que isso vai acontecer? Queridos, isso já aconteceu. Não sei quantos acompanharam essa notícia. Em 2015 também, Suprema Corte dos Estados Unidos aprova o casamento gay em todo o país. Em 2015, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que conta, tá? A Suprema Corte conta com, hoje, 6 católicos e 3 judeus. Nós estamos pela primeira vez sem nenhum protestante fazendo parte da Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 2015 eles aprovaram uma lei que é contra a palavra de Deus, contra os princípios. Você acha que... E teve muitas pessoas que protestaram porque isso é inadmissível, né? Casamento com homens, mulheres com mulheres. Muitas pessoas se revoltaram contra isso. Você acha que agora eles vão ser contra uma lei que separa um dia para você ter com a sua família, para você ir na igreja, para as empresas pararem, para a diminuição de dióxido de carbono? Você acha que eles vão ser contra isso? Da noite para o dia, eles estabeleceram uma lei que foi contra, derrubando um dos princípios da palavra de Deus, o casamento. Da noite para o dia isso aconteceu. E Jesus, quando disse que essas coisas iriam acontecer, o que ele falou? Levanta a cabeça, a sua redenção está próxima. Não é para a gente desanimar, mas uma coisa eu digo para vocês, aquelas pessoas que não estão estudando as profecias e não estão observando o seu cumprimento, vão se perder. Do mesmo jeito que pessoas vão se salvar por não conhecer profecias, porque foram fiéis àquela luz que conheceu. E aquelas pessoas que não estão observando o cumprimento da profecia, vão se perder porque vão estar despreparadas. Os fundamentalistas serão o alvo do papado e dos Estados Unidos. Acredite nisso que eu estou dizendo para você. E eu e você vamos fazer parte disso. Porque nós não vamos apoiar. Nós não vamos nos sujeitar à autoridade papal, à autoridade norte-americana. Nós vamos ser taxados como aqueles que são contra as leis do Estado. Vamos ser perseguidos. A Ellen White disse que os últimos dias do Adventismo será praticado lá nas montanhas, nos montes. Nós vamos fazer parecido com os valdenses, que tiveram que se retirar para adorar a Deus. Lá sim eles tiveram liberdade religiosa.